que eu estou chamando Rosemary, mas Rose, se eu estiver falando seu nome errado, você fala para mim, puxa minha orelha. Ela é professora, doutora, vice-presidente da Associação Nacional de Estudos de Empreendedorismo e de Gestão de Pequenas Empresas. Ela tem mestrado e doutorado na área de Psicologia Social pela USP. Ela desenvolveu várias pesquisas já acerca das competências, os tipos psicológicos de empreendedores. Ela é autora e também organizadora de diversos livros sobre educação empreendedora, e ela foi também coordenadora do Núcleo de Empreendedorismo da ESPM, que é a Escola Superior de Propaganda e Marketing. Então, a gente está falando com uma autoridade no assunto. Rose, obrigada pelo seu tempo, professora. Doutora Rose, muito obrigada. Eu queria começar dizendo... o que dizer para quem sonha em empreender, para quem está empreendendo, vê oportunidades, mas também vê desafios, e para quem tem um plano de voo para fazer do empreendedorismo algo importante dentro da sua jornada pessoal e profissional, nesse momento em que a gente está no Brasil? Maia, primeira coisa, muito obrigada, boa noite, prazer em conhecê-la, ainda que virtualmente. E aí o meu nome doesn't matter, não me importa, eu Rosemary. Na verdade, meus pais quiseram anglicizar um pouquinho, na verdade era homenagem às avós Rosa e Maria, tá? Ok, minhas raízes também estão no Nordeste, minha família toda é oriunda aí do Maranhão, aí pertinho de vocês, tá bom? Então, vamos lá falar dos desafios e do plano de voo de quem quer empreender. A carreira de empreendedor, ela é muito atraente porque ela permite você realmente se realizar, mas também alerta, é uma carreira desafiadora porque exige muito esforço, exige muita dedicação e exige realmente muita atenção a detalhes, né? Acertar a mão, por exemplo, com a experiência do seu cliente, descobrir quem é seu cliente, o que ele realmente gostaria, qual é o tipo de produto, o tipo de serviço, o tipo de experiência que ele quer, ainda mais agora num mundo que é cheio de possibilidades. Na verdade, a gente vive agora numa mistura de virtual com presencial. E o cliente, ele navega em tudo isso, tá? Então, o importante, o empreendedor, a primeira ferramenta, a ferramenta básica que ele tem é ele próprio, ou ela própria, tá? Então, há que se conhecer e se indagar o que eu sei, o que eu posso fazer, quem eu conheço, se eu não conheço, o que eu tenho que fazer, quer dizer, o que conhecimentos eu tenho que buscar, que ajudas eu tenho que alavancar, porque ninguém faz nada sozinho. O empreendedor, ele cocria uma realidade baseado em apoios, em recursos. E não são só recursos financeiros. Na verdade, a pessoa às vezes diz, eu não tenho dinheiro para empreender. Isso não é realmente o obstáculo. O obstáculo é você conseguir alavancar apoios e ajudas e pessoas que realmente vão te dando feedback e vão te dizendo como é que você deve navegar, o que você deve modificar, qual é o melhor caminho. E essas pessoas, elas podem exercer diversos papéis. Elas podem ter, ao mesmo tempo, testar como um cliente, mas, de repente, ela pode se constituir num apoio, numa ajuda e trazer algum recurso para você, de alguma forma. Tá? Agora é interessante porque assim, a gente olha para o Brasil e a gente sabe que o Brasil, nesses 2 últimos anos, como eu acho que a maioria dos países, independente do nível econômico, né, dessa escala, perdeu muito em todas as áreas. No caso do empreendedorismo, foi de muitas oportunidades para nichos, alguns pequenos nichos e outros não. Mas mesmo assim, o dado que a gente tem aqui, e aí eu queria falar com você sobre isso, se vale a pena realmente empreender num país como o Brasil, no sentido de trazer o teu olhar, que aqui tem uma carga tributária gigante, que a gente tem mais de 80% do micro e pequeno empreendedor sustentando esse país nas costas.
propostas de geração de empregos, de pagamentos de impostos. E no ranking mundial, o Brasil cresceu 2 posições. Quer dizer, em 2021, ele estava em 5º lugar. Em 2020, ele estava em 5º lugar, em 7º lugar. Em 2021, ele foi para 5º. Né? Quer dizer, a gente terminou recuperando aí o fôlego. E ao mesmo tempo que a gente vê um país de dificuldade, a gente vê um país de oportunidades, mas eu acho que essas oportunidades, elas passam pela aprendizagem, né? Elas passam por você, sim, querer empreender incrível. As pessoas estão cada vez mais se qualificando para empreender, mais para empreender do que para migrar dentro da própria empresa em termos de promoção. Então, assim, eu misturei várias coisas, porque quando a gente está falando com uma autoridade, a gente pode misturar tudo e ela vai entender. Não é, Rose? Ok. Maia, você está se referindo aos dados do Global Entrepreneurship Monitor, Exato. Que é uma pesquisa internacional do qual o Brasil já participa há 20 anos. Praticamente ele só perdeu o lançamento dessa pesquisa. No 2º ano de ano, a gente embarcou. E nesse relatório de 2020, eu participei da análise da redação do relatório. Tá? A gente perdeu bastante, como todos os países no mundo foram pegos pela pandemia, e muitos empreendedores e empresas foram ceifadas. Tá? E, logicamente, que se criou um estado de maior necessidade, quer dizer, pessoas que perderam emprego, Sim. que tem que, de alguma forma, gerar uma maneira de sobreviver, ou para ela ou para a família, né? Então, na verdade, a gente acabou retrocedendo a posições de décadas atrás, em quando a gente tinha muito empreendedor que empreendia por necessidade, tá? Mas isso dentro dessa contingência, dessa pandemia que pegou todo mundo, não pegou só o Brasil, tá? Agora, você cita que em 2021 os dados já apontam uma certa melhora, mas, de qualquer forma, a gente tem muita gente começando do zero e com necessidade, porque tem que gerar uma forma de viver. Tá? Inclusive, o nível de escolaridade mostra isso, né? Essa pesquisa aponta que esses novos empreendedores, eles têm maior grau de escolaridade que aqueles que foram antes dele. Porque pelo menos em torno de 30% dos entrevistados dessa pesquisa, que você tem muita propriedade, porque foi parte dela, concluíram o ensino superior, e em 2020 esse número era apenas 24,4%, né? Tá, tem uma diferença aí. Agora, veja, Maia, o conhecimento, ele precisa ser instrumentalizado, tá? Então, a pessoa, ela pode ter uma bagagem melhor, mas ela precisa saber instrumentalizar isso e transformar isso em valor. Então, quando a pessoa ela tem uma formação, mas ela ainda não tem uma experiência prática, ele ainda não aprendeu, não se jogou no mercado, né? Se ela não teve uma experiência anterior, então ela vai ter um período aí de aprendizagem e precisa realmente estar muito alerta, muito esperto para aprender rápido, né? Porque, por exemplo, muitos dos problemas podem ser problemas que não necessariamente a pessoa conseguiu aprender na faculdade, porque, na verdade, o seu conhecimento ele é limitado. E o empreendedor ou empreendedora, quando ele empreende, ele é jogado ante uma diversidade de aspectos muito diferentes, né? Eu tenho que lidar desde o fornecedor, localizar fornecedor, definir matéria-prima, definir quem vai não sei o quê, lidar com contabilidade, eu tenho que lidar com o pessoal, eu tenho que acompanhar o processo, eu tenho que ver logística, eu tenho que ver contabilidade, eu tenho que ver a parte, como você disse, até a parte financeira ali, os desafios de tributos, etc., que eu tenho que pagar, o que eu tenho que fazer para ficar dentro da lei, né? Então, veja, é muito difícil que, mesmo que você tenha uma formação superior, que você consiga cobrir todos esses aspectos. Então, você vai ter que se calçar
no sentido de buscar mais conhecimento, como foi o exemplo aí dessa moça que você deu, que eu não gravei bem o nome dela, mas que é fantástico, Kelly, né? Então, veja, tem que ir à luta, como diversos outros exemplos. Por exemplo, recentemente eu fiz um caso, um videocase de um rapaz que é de São Gonçalo, Rio de Janeiro, veio de uma família realmente muito humilde, é o Wellington, né? Wellington Vitorino, tá? Ele chegou a vender picolé, bolinha de gude, uma série de coisas para ele fazer dinheiro, porque ele sabia que ele não podia contar com o dinheiro dos pais, mas ele foi à luta. Essas narrativas são bem presentes, né? Quer dizer, inclusive os moradores de comunidades já se consideram empreendedores, né? Parte dos moradores de comunidades, de vilas, já se considera empreendedor, e que foi uma pesquisa que foi realizada pelo Data Favela, que o Wellington, muito provavelmente, como a Kelly, eles são parte dessa narrativa de como começar a empreender, uma a partir da qualificação, e o Wellington, que você cita, a partir do fazer, de uma aprendizagem autodirigida. Isso. Mas ele buscou muito conhecimento, tanto é que hoje, aliás, a partir do meio do ano passado, ele está numa das maiores escolas de tecnologia dos Estados Unidos, graças ao esforço dele de ir atrás, arranjar instituições que deram bolsa para ele estudar. Ele teve ganas para estudar inglês, para estudar espanhol, para não sei o quê. Ele se preparou, ele fez de tudo para cavar o seu espaço ao sol. Então, veja, você está dizendo dos dados que foram angariados aí na favela e que dizem que as pessoas têm uma imagem de si, de que são empreendedoras. De fato, ela tem que ter muita iniciativa, caso contrário, ela não sobrevive. Isso além das mulheres, né, que são 66, que ocupam 66% das empresas no Brasil. Essa mesma pesquisa revela isso. Então, e veja, as mulheres, em geral, elas carecem, às vezes, de mais apoio, elas têm que correr muito atrás às vezes tem um preconceito contra a mulher encabeçando o negócio. Então, ela tem que fazer muito para superar essas dificuldades. Mas a gente já tem exemplos assim fantásticos de mulheres empreendedoras que realmente são desbravadoras, que conseguem realmente elevar-se e elevar quem está à volta delas, né? Nos mais diferentes aspectos. Você pode destacar desde das fundadoras, por exemplo, daquela cadeia de laboratório Sabin, quanto você pode destacar, por exemplo, as fundadoras lá do Beleza Natural, né? Tem que muitos vieram também nomes. de uma favela do Rio de Janeiro. Tem muitas mulheres no board aí. Eu queria até saber, baseada nos seus estudos, quais são as melhores práticas para se empreender no Brasil hoje, hein, Rose? Olha, o Brasil, apesar dos pesares, é um dos países com maiores oportunidades no mundo, se você comparar com o que está rolando na Europa, mesmo nos Estados Unidos. Nós somos um país ultra viável, que a gente tem toda sorte de recursos, inclusive bons recursos humanos, tá? Então, a gente tem que investir para ir à frente e sair dessa posição que a gente está, tá? Então, a melhor forma de empreender é uma resposta de quase um milhão ou mais de dólares. Mas, de qualquer forma, se recomenda muito que se comece logo a testar, logo de início. Você não espera muito, você não fica 2 anos planejando e, sei lá, elaborando um produto sem colocar isso sob os olhos e sob a experiência de um cliente. Rapidamente, você precisa ter esse input do cliente, esse olhar do cliente, a experiência do cliente, ou pessoas que possam realmente dizendo para você, olha, assim está bom, assim não está, por que você não melhora aqui, por que você não faz isso de diferente? Então, se recomenda que você faça testes, que você faça protótipos, que você faça simulações,
e que você comece bote a sua roda para girar, porque você vai incorporando aprendizagem, informação, conhecimento, inclusive você vai ampliando a sua rede de contatos, e essa rede de contatos realmente é a sua rede não só de salvação, ela é a sua rede que vai poder lhe trazer os clientes e trazer realmente compradores e adeptos para o seu produto, para o serviço, para a sua marca, né? Eu queria até saber, a gente já está chegando no final da nossa entrevista, infelizmente, mas quais são as tendências e modelos que devem estar mais em evidência nos próximos anos? Olha, é até um pouco difícil de dizer, mas está muito claro que atualmente é uma mistura de negócios que vão do físico para o virtual. É uma mescla. O seu cliente atualmente, por exemplo, ontem eu fui a um bar, restaurante, sem um aplicativo e sem o celular e sem um leitor de QR Code, eu não podia nem pedir o que eu queria beber e comer. Então, veja bem, eu estava fisicamente lá, a comida ia me ser trazida fisicamente, mas se eu não tivesse a mediação do celular, de um aplicativo, de uma digitalização, eu não tinha acesso ao que eu queria. Então, veja, a experiência do cliente hoje, ele quer poder, por exemplo, navegar na internet, quer seja você pode fazer um simples Instagram. Eu tenho uma vizinha aqui do lado que ela migrou a loja dela, que era física, em rua, num bairro muito bom aqui da cidade, e ela migrou para a casa dela na pandemia. Ela faz absolutamente quase tudo. Ela faz o marketing digital, ela posta no Instagram, ela veste as produções, etc., que ela está vendendo, ela se maquia, ela faz a rede de relação, ela faz a venda, ela faz o atendimento, ela vai buscar a mercadoria, ela vai deixar o produto na casa do cliente ou manda deixar, também, né? ela envolve a mãe dela para ajustar para você, ou seja, na verdade, o trabalho do empreendedor hoje, ele é muito multifacetado. Sim. Se exige que, na verdade, você tenha uma disposição para navegar com todas essas ferramentas, do virtual para o físico, do físico para o virtual. É o que se fala hoje do Omnivision, muitos canais e muitas possibilidades de você fazer o seu possível cliente saber da sua existência, por exemplo, procurar você nas mídias sociais, ter uma ideia do que você faz, do que os outros dizem sobre você, sobre o seu trabalho, sobre a qualidade da sua entrega, às vezes ter mecanismos até de saber se eu posso experimentar virtualmente. Já tem, logicamente, de grandes empresas, tem até avatares, né? Avatares. É um mundo de possibilidades. É um mundo de possibilidades que torna o custo do negócio mais viável, inclusive, né? Agora, sobre o restaurante, eu tenho observado muito isso nos restaurantes e se eu tivesse um restaurante hoje, eu teria as duas versões. Porque eu acho que você tem clientes de todos os tipos, clientes que querem adotar 100% digital, mas que não querem, que já estão naquela tela o dia inteiro. Quando chega no restaurante, quer ter outra experiência que não seja da tela, que seja a experiência gastronômica, sensorial, do ver, do sentir, dos sabores, né, do cheiro. E aí você de novo ir para a tela e ficar escolhendo ali, até o pedido é feito. Eu não acho inteligente, porque eu acho que tem uma hora que quando você chega no restaurante, você vai para você curtir, para você ter prazer. Aí você de novo vai para o celular. Aí uma vez no celular, fica lá o seu marido do lado, seu amigo, sua filha, sua turma, seja quem for, aí fica no celular o tempo todo. Acabou o diálogo. Pois é. Então, na verdade, o que você está dizendo, Márcia, você está reforçando, você deve oferecer escolhas. Exatamente. Você deve dar opções para o seu cliente. Ontem, por exemplo, se eu tivesse opção, eu não estava afim.
Eu não estava afim de usar celular. Eu estava tão cansada, estourada. Sabe o que eu estou fazendo agora, Rose? Quando eu chego num lugar assim... Não, e eles ainda pedem, alguns ainda pedem o teu CPF, o que eu acho mais absurdo ainda, porque eles não estão adequados à LGPD. Eu, inclusive, falo disso nos restaurantes. Eu falei, então faz o seguinte, o garçom, você coloca o seu CPF, aí você vai dizendo aí quais são os pratos que tem, e eu vou te dizendo o que eu quero, e você vai escolhendo. Eu tô dando trabalho, entendeu? Eu tô dando trabalho, na verdade. Então, mas de qualquer forma, o que a gente deve ressaltar é que é interessante você prover opções. E mesmo, por exemplo, nós, como seres humanos, por mais que a gente tenha meios virtuais e digitalização, chega um momento que a gente quer ser bem atendido, quer um carinho, quer mais aconchego, quer ter uma experiência humana. Né? É isso mesmo. Rose, muito obrigada pela entrevista. Nós vamos incomodar você mais vezes. Obrigada pela propriedade com que você fala dos assuntos, pela clareza, né? Porque às vezes a gente tem propriedade, mas não tem clareza para entregar. Então a gente não se faz entendido. Então você tem essa honestidade na sua entrega. Isso é muito bacana. Eu tenho certeza que é fruto da tua experiência, tá bom? Muito obrigada. Um abraço enorme, né? Fica bem, fica com Deus e a gente se vê em outra oportunidade. Perfeito, obrigada, estou à disposição. Muito obrigada, querida. Muito legal a entrevista, né? Porque a gente tem que continuar falando para empreendedores de todas as faixas, né? De todas as faixas e nichos, né? Faixas de idade, condição econômica, nichos, né? Porque dependendo de onde você vai atuar, às vezes pode ser mais simples, às vezes pode ser mais complicado, às vezes você precisa de ferramentas, de plataformas, mas ela deu dicas aí que servem a todos. Eu achei muito bacana.